Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas. Na videoaula de hoje iremos falar sobre filtro passa-baixa ideal. Entretanto, antes de falar sobre o filtro passa-baixa ideal, é importante mostrar o diagrama de tolerância ou resposta em amplitude para filtros, que é esse diagrama que está aqui apresentado. Então, a primeira coisa que é importante frisar é que nós temos três regiões. A banda passante, onde os sinais não são atenuados. A banda de transição, onde os sinais começam a ser atenuados. E a banda de rejeição, que é a região onde os sinais são atenuados. Então, aqui nós temos um diagrama de tolerâncias para um filtro real. Porque no filtro ideal, a banda de transição ela não existe. Nós temos somente a banda passante e a banda de rejeição. Na banda passante, nós temos um ripple da banda passante, em que nós temos aqui uma possibilidade de variação, assim como na banda de rejeição, nós temos uma atenuação mínima. E aí nós temos também a frequência de passagem, ômega-p, e a frequência de rejeição. Filtro passa-baixas. Então, como exemplo, considera-se o filtro passa-baixas ideal, o qual preserva todas as frequências dentro da faixa de passagem e atenua por completo todas as frequências dentro da faixa de rejeição, sendo nula a faixa de transição. Então, era o que eu acabei de comentar no slide anterior, em que eu mostrei que nós temos três regiões: banda passante, banda de transição e banda de rejeição. Quando se fala em filtro ideal, não existe a banda de transição. Tal filtro será obtido tomando por base o seguinte sistema linear invariante do tempo, em que eu aplico um sinal x de t, em que eu tenho na saída um sinal y de t, que é atrasado em relação ao sinal aplicado x de t. Essa constante k pode ser uma constante unitária, mas o mais importante é entender a necessidade desse sinal de saída ser atrasado em relação ao sinal de entrada. Porque, caso contrário, eu não consigo uma transmissão livre de distorções. E aqui nós temos a resposta em frequência para um filtro passa-baixas ideal. E aí percebo a resposta em amplitude. Trata-se de uma função com simetria pá. E pode incomodar esse ômega-c negativo. Ômega-c é frequência de corte, mas é uma frequência em radianos por segundo que é negativa. Então a explicação para essa frequência negativa vem de todo o processo matemático. Então, quando eu transformo do domínio do tempo para o domínio da frequência, é só lembrar a série de Fourier, em que eu tenho, por exemplo, a representação de um sinal periódico e eu vou representá-la através de funções exponenciais. E aí, nesse caso, eu tenho ali tanto frequências positivas quanto frequências negativas. E a explicação reside principalmente no fato de que, se eu pegar uma função cosseno de x, ela é igual a cosseno de menos x. Portanto, se eu posso representar uma função periódica por um somatório de senos e cossenos, quando eu trago isso para a forma exponencial no domínio da frequência, eu tenho termos e elevado a j ômega t, assim como eu tenho termos e elevado a menos j ômega t. Então, a partir da lei de Euler, eu consigo claramente observar que uma função cosseno ela é composta de uma exponencial positiva e uma exponencial negativa. Portanto, aqui nós temos a resposta em frequência para um filtro passa-baixa ideal. A resposta ao impulso para esse filtro passa-baixa ideal pode ser obtida através da transformada de Fourier inversa de H de J ômega, resultando em H de t é igual a ômega c, frequência de corte, sobre π, a função sinc, que é a função seno de x sobre x. Então, a função sinc de ômega c t menos t0. Que se caracteriza por ser uma resposta não causal,
conforme apresentada a seguir. Então aqui nós temos a resposta ao impulso para este sinal. Então aqui nós temos a demonstração utilizando a transformada inversa de Laplace de que a resposta em frequência para o filtro passa baixa ideal no domínio do tempo é dado por essa função. Então aqui nós temos a aplicada da transformada inversa de Laplace e se eu for desenvolvendo esta integral, eu chego nesta expressão e eu vou ter ômega-c sobre π que multiplica seno de t menos t0 ômega-c sobre ômega-c t menos t0. Então isso é a função sinc. Portanto, está demonstrado que, utilizando a transformada de Laplace, a resposta em frequência do filtro passa baixa ideal no domínio da frequência, no domínio do tempo é dado por essa expressão, h de t é igual a ômega-c sobre π, sinc de ômega-c t menos t0. Agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.